Mas sim o quê? Ora bem, jovens, vocês são do primeiro ano. Primeiro A, B e C. A. Quem é que é do B? Quem é que é do C? Quem é que é do D? Era só para ver se... Jovens, vocês gostam de ler? Não estou a ouvir nada? Mas já sabem ler? Epá, demoram meses a aprender a ler e eles já sabem que bom, pá, isto é uma burocracia, não é aprendizagem da leitura. Mas olhem, com os vossos professores que aqui estão hoje e que vocês aprenderam a estar, nós hoje temos para vocês, um autor de literatura infantil, juvenil, mas também de adultos, não é? Já sabemos isso, e que se chama David Machado. Uma salva de palmas para o autor que como todos os autores, vocês gostam de saber onde nasceu, quando nasceu. Olha, nasceu, não é bem recentemente, não é? Em 1978. Agora façam as contas, estamos em 2015, 1978, 2015, quanto é que dá? Depois façam lá as contas, nós vamos agora continuar. Está aqui no nosso meio, tem vários prémios ganhos de literatura e alguém que sabe escrever para vocês. E que vocês já ouviram desta história do Poço? Podem-me ajudar? Olhem, são vários os títulos, são várias as publicações que o nosso autor tem. Muitas são para vocês, mas também, como eu disse, não é? São também para pessoas da idade dos vossos pais. E vocês estão têm sempre a possibilidade de chegar hoje a casa com o livrinho, não é? Mas acima de tudo dizendo: eu estive com o escritor David Machado. Ora bem, e os vossos pais depois vão ver também um bocadinho aqui, não é só o Facebook, é tudo aquilo que existe na internet. Ainda bem que existe a internet, existem os motores de busca, não vamos dizer agora qual é que é aquilo que nós mais utilizamos, certo? Não vale a pena. É um conceito, não é? Essas coisas de publicidade. Mas olhem, certeza que vocês têm perguntas a fazer. No final, se calhar, devem ter algo também para dar ao nosso autor. Estejam à vontade. Vamos também escutar, ouvir o que tem a dizer o nosso autor, David Machado, para o qual vamos dar agora a palavra e, mais uma vez, uma salva de palmas para ouvir, para aprender. Para aprender. E olhem, fique na vossa memória que é o primeiro escritor que vocês têm à vossa frente. É o primeiro. Nunca esqueçam o nome, David Machado. E olhem, vamos lá ver como é que podem ajudar também, ok? A perceber a história, a compreender e a saber ler cada vez melhor e a escrever ainda mais, ok? Fica agora aqui, vou em conversa. Vou passar aqui para a frente. Para a frente. Para eles me verem todos, senão olha. Toda a gente nos vê? Sim! Então, vamos fazer assim, eu vou falar um bocadinho sobre como é que é isto de escrever, como é que eu comecei a escrever, como é que eu escrevi este livro que vocês trabalharam e outros. E depois no final, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, deixamos uns minutos para conversarem, ok? Então, antes de começar a falar sobre a escrita mesmo, sobre os livros que eu escrevi, vou falar sobre aquilo que na minha vida veio antes de eu saber escrever. Quando eu era mais novo do que vocês, quando eu não sabia mesmo escrever. Vou falar sobre histórias. Vocês gostam de histórias? Eu também vou contar histórias, mas agora vou falar sobre histórias, ok? Eu sempre gostei imenso de histórias. Sempre gostei que os meus pais me contassem histórias, sempre gostei de ver histórias na televisão, desenhos animados, filmes. Sempre, quando aprendi a ler, gostava de ler as histórias nos livros, claro. E depois, a certa altura, eu percebi que eu próprio também podia contar histórias. Eu comecei a perceber que tinha dentro da cabeça palavras, imagens, memórias, pensamentos, ideias, etc. E eu percebi que eu podia pegar nisso tudo e que podia transformar isso em histórias. E mais do que contar uma história, eu queria inventar uma história. Ou seja, eu queria contar uma história que nunca ninguém tinha contado antes. E as primeiras vezes que eu fiz isso, tanto quanto eu me lembro, foi naquelas noites em que eu ia dormir e os meus pais não podiam ir comigo para me contar uma história. Eu ia dizer.
Então eu lembro-me que eu ia para a cama, apagava a luz, fechava os olhos e começava a inventar uma história dentro da minha cabeça. Então eu via a história acontecer dentro da minha cabeça quase como se fosse um filme. E eu não estou a falar de sonhar, ok? Eu estou a falar daqueles minutos entre fecharmos os olhos e adormecermos completamente, quando ainda estamos acordados, ou meio acordados, não é? E então a história ia acontecendo dentro da minha cabeça. E a certa altura eu adormecia. E a história ficava a meio. Não chegava ao fim. E o que eu fazia era, na noite seguinte, eu voltava a ir para a cama, voltava a fechar os olhos e recomeçava a contar a história no ponto em que ela tinha ficado na noite anterior. E depois, na noite seguinte, a mesma coisa, e na noite seguinte, a mesma coisa, e na noite seguinte, a mesma coisa, e na noite seguinte, a mesma coisa. E se eu quisesse, a história nunca tinha fim. Porquê é que a história nunca tinha fim? Quem é que sabe? Porque era a imaginação todos os dias. E a imaginação, como se costuma dizer, não tem fim. Não é? E eu não sei muito bem explicar, não sei muito bem explicar o que é isto da imaginação, como é que funciona. Mas para mim a imaginação foi sempre assim uma espécie de superpoder que nós temos. Nós, seres humanos, temos esta capacidade de inventar e até mesmo de ver coisas que não existem na realidade. Eu dou-vos um exemplo. Se eu agora olhar aqui para o chão, não está aqui nada. Não é? Mas eu olho aqui para o chão e eu consigo ver uma vaca azul. Conseguem ver uma vaca azul? Tem que usar a imaginação, não é? Mas por exemplo, um gato, se olhar aqui para o chão, o gato não consegue ver uma vaca azul. O gato, se calhar, até consegue lembrar-se de uma vaca que uma vez viu. Ou se calhar até consegue lembrar-se da cor azul. Não é? Mas o gato não consegue pegar nestas duas coisas, na vaca e na cor azul, e juntá-las e criar uma coisa nova e completamente ridícula, não é? Que é uma vaca azul. Porque o gato não tem imaginação. E nós temos. Okay? E então, eu lembro-me, vou contar aquilo que eu estava a contar, eu lembro-me de inventar histórias e inventar personagens, e inventar lugares e fazer este tipo de jogos com a minha imaginação, como este da vaca azul, não é? E eu andava, basicamente, a tentar perceber o que é que eu podia fazer com a imaginação. Tentar perceber o que era isto da imaginação, ok? E eu não escrevi estas histórias. Era só uma coisa era só uma brincadeira que eu fazia dentro da minha cabeça. E só vários anos depois é que eu comecei a ter vontade de escrever estas histórias que eu andava a inventar. Isso aconteceu por uma razão que para mim é fundamental, que é a leitura. Quando eu era assim da vossa idade, eu lia bastante. Eu tinha bastantes livros em casa, porque o meu pai tinha muitos livros. Eu lembro-me que eu ia sempre pedir livros emprestados à biblioteca da escola. Então os livros faziam parte do meu dia-a-dia. Eu lembro-me que havia sempre livros à minha volta. E eu acho que, a certa altura, muito naturalmente, eu pensei, quer dizer, se há tanta gente que escreveu estes livros todos que eu tenho aqui, eu também posso fazer a mesma coisa. Eu também posso pegar nas minhas histórias e escrever um livro. Não é nada de extraordinário. Então eu comecei a escrever as minhas histórias. E só muitos anos mais tarde, quando eu já era adulto, é que eu pensei que talvez pudesse publicar uma dessas histórias. Sabem o que é publicar um livro? Não é bem pôr na internet, quer dizer, hoje em dia se calhar também é pôr na internet, mas é sobretudo transformar a história num livro, porque quando eu escrevo a história está só no meu computador, não é? Eu transformo a história num livro e ponho o livro à venda nas livrarias, nos supermercados e ponho nas bibliotecas, etc. E também na internet, claro. Então o primeiro livro que eu publiquei é uma história para crianças. Embora eu naquela altura tinha mais ou menos 25 ou 26 anos, eu nunca tinha escrito uma história para crianças. Mas eu queria participar num concurso literário. Sabem o que é um concurso literário?
pode ser um concurso para ler, mas neste caso é um concurso de escrever. Okay? É um concurso em que cada pessoa escreve uma história e a melhor história ganha um prémio. E eu queria participar num concurso no qual eles pediam para as pessoas escreverem uma história para crianças. E eu, como já disse, nunca tinha escrito para crianças, mas tinha uma ideia que eu achava que podia resultar bem numa história para crianças. E essa ideia, na verdade, é uma outra história, uma história que os meus pais me contaram muitas vezes quando eu estava a crescer. E é uma história que se passou comigo quando eu tinha 2 anos. Claro que eu não me lembro de nada, não é? Só tinha 2 anos. Mas os meus pais contam que quando eu tinha 2 anos eu tinha uma galinha imaginária. E eu lembro-me de ter amigos imaginários quando era criança. Eu acho que é normal todas as crianças terem amigos imaginários com quem brincam ou com quem conversam, ou com quem andam à tareia, não é? É sempre bom dar uma tareia num amigo imaginário. Eu lembro-me disso. Mas não me lembro de ter uma galinha imaginária. Nem sei muito bem para que é que eu queria ter uma galinha imaginária. Mas os meus pais contam durante algumas semanas, quando eu tinha 2 anos, eu andava assim sempre com o braço por todo lado, porque levava aqui a galinha. Quer dizer, não estava lá nada, mas eu dizia que sim. E quando alguém lá em casa ia sentar-se numa cadeira, eu ia poder dizer que não podia sentar-se ali porque estava lá a galinha. E assim, vocês percebem que era uma situação um bocadinho estranha, porque basicamente havia lá em casa um animal a chatear toda a gente, mas ninguém via esse animal a não ser eu. Que é um bocadinho esquisito. E os meus pais já estavam a ficar um bocadinho fartos dessa brincadeira, não é? Além disso, começavam a achar que eu andava a perder parafusos. Só tinha 2 anos e já andava a perder parafusos. E então, um dia, para resolverem o problema, um dia saímos de casa de manhã. Saímos de casa de manhã e íamos apanhar um autocarro. Eles iam trabalhar e eu ia para a escola, para a creche. E quando estávamos na paragem do autocarro à espera, e lá estava eu assim, os meus pais, com a galinha, os meus pais disseram, olha, David, neste autocarro que vem aí não deixam entrar galinhas. Por isso faz lá como tu quiseres, mas tu tens de ir para a escola e a tua galinha não pode entrar no autocarro. E eu não faço ideia do que é que me passou pela cabeça naquele momento, porque eu nem me lembro de nada disto, os meus pais é que contam esta história. Mas eles contam que então eu me baixei e pousei a galinha no chão da paragem do autocarro. Entretanto o autocarro chegou e nós entramos. Eles contam ainda que eu fui à janela dizer adeus à galinha. E depois fomos embora e eu nunca mais vi a galinha até hoje. E esta história, que eu sempre achei divertida, ao mesmo tempo tem esta parte muito interessante, que é o final da história. Que é a forma como os meus pais resolveram o problema. Porque eles podiam simplesmente ter dito, olha David, não há aqui nenhuma galinha. Isto é tudo na tua cabeça, por isso acabou-se a brincadeira. Mas eles não fizeram isso. Aquilo que eles fizeram foi entrar também na brincadeira. Ou seja, eu tinha inventado uma galinha e eles inventaram aquela regra do autocarro. Que é a mesma coisa que dizer, eu tinha criado um problema e eles criaram uma solução para o problema. Mas se nós pensarmos bem nisto, a verdade é que nunca existiu problema e também nunca existiu solução para o problema. Estão a perceber? Que era tudo inventado. E nesse caso é um bocado estranho, um pouco estranho pensarmos que eu e os meus pais naquela manhã, durante alguns minutos, tivemos uma conversa mais ou menos séria sobre coisas que não existem. Não é? Sobre uma galinha que não estava lá, sobre uma regra que era mentira. Eu acho que isto só demonstra que a nossa imaginação é tão forte que em alguns momentos da nossa vida parece que consegue saltar para fora da nossa cabeça. Parece que até existe mesmo, na realidade, e obriga-nos a dizer coisas que não estávamos a pensar dizer, ou a fazer coisas que não estávamos a pensar fazer. Eu dou-vos outro exemplo. Eu acho que isto acontece imensas vezes. Acontece imensas vezes no nosso dia-a-dia. Eu dou-vos outro exemplo. Passa-se mais ou menos a mesma coisa quando nos contam uma história de fantasmas. Quando nós ouvimos uma história de fantasmas, nós sabemos que os fantasmas não existem. Mas logo à noite, quando vamos dormir,
começamos a pensar, a lembrar-nos da história que nos contaram, não é? E apagamos a luz à noite na cama a tentar dormir e começamos a lembrar-nos da história e começamos a ver assim ali ao fundo do quarto umas sombras que não nos agradam nada, não é? Começamos a ouvir assim uns barulhos que são um pouco estranhos e então alguns de nós, não todos, mas alguns de nós vamos acender a luz e vamos adormecer com a luz acesa. Ou seja, nós sabemos que os fantasmas não existem na realidade, mas por causa da nossa imaginação nós começamos a pensar que se calhar eles existem e então vamos fazer uma coisa que não estávamos a pensar fazer, que é adormecer com a luz acesa. Porque a nossa imaginação é tão forte que até nos obriga a acreditar em coisas que não existem, como os fantasmas. Okay. Olha, eu sei que vocês todos têm histórias de fantasmas, de sonhos e... Mas vamos continuar. Então, voltando àquela história que eu estava a contar da galinha, eu peguei nessa história que os meus pais me contavam e escrevi uma outra história. Eu não escrevi exatamente essa história que os meus pais contavam, escrevi uma história que é um pouco diferente, mas da qual esta coisa sobre a força da imaginação continua a ser muito importante. E na verdade é uma história que também tem uma galinha inventada. E é um livro que se chama A Noite dos Animais Inventados. Eu escrevi essa história, enviei para o tal concurso, lembram-se que eu estava a falar, e uns meses mais tarde telefonaram a dizer que eu tinha vencido o prémio daquele concurso. E então, esse livro, A Noite dos Animais Inventados, acabou por ser um livro muito importante na minha vida, porque, antes de mais, porque ganhou um prémio, não é? E é sempre bom ganhar um prémio. Depois, porque ganhou um prémio, eu arranjei uma editora para publicar esse livro. E foi o primeiro livro que eu publiquei. E além disso, foi o primeiro livro, como eu estava a dizer, foi o primeiro livro que eu escrevi para crianças. E foi com esse livro que eu percebi que gosto imenso de escrever para crianças. E por causa desse livro eu continuei a escrever para crianças quase todos os anos. Isto aconteceu mais ou menos há 10 anos. E desde então eu tenho escrito vários livros para crianças. Não sei. Deixa-me calcular agora. E acho que se calhar agora passávamos às perguntas, porque eu tenho outros livros, eu posso falar sobre os outros livros, mas também quero ouvir as vossas perguntas sobre o livro que vocês leram. E assim eu se calhar falo mais sobre as coisas que vocês querem mesmo saber, em vez de estar para aqui a dizer outras coisas. Quem é que quer fazer perguntas? Ok, isso. Não, os escritores não ganham muito dinheiro. Quer dizer, há escritores que ganham muito dinheiro, mas a maior parte dos escritores não ganham muito dinheiro. Portanto, sabes porquê? Porque também temos o nosso país é pequenino, Portugal é um país pequeno, com pouca gente. E, portanto, não se vendem muitos livros. Para conseguir vender muitos livros e ganhar muito dinheiro, eu tenho conseguido publicar livros fora de Portugal. E eu já consegui publicar alguns livros fora de Portugal, mas não são assim tantos. Mas, assim, eu ganho o suficiente para me sentir feliz com a minha profissão. Olha, eu vou-te explicar uma coisa. Eu não tenho um chefe no meu trabalho, eu não tenho ninguém que me manda escrever, que me obriga a escrever. Eu acordo todos os dias de manhã e sento-me à secretária e trabalho nas minhas histórias durante, não sei, 6 ou 7 horas por dia. Se eu não gostasse de fazer isso, se eu não gostasse de escrever, eu era um bocadinho maluco, não é? Estar a trabalhar 6 ou 7 horas por dia numa coisa que eu não gostava de fazer. Eu adoro escrever, é uma coisa que me dá imenso prazer, me dá muito gozo. E para mim é um grande desafio escrever histórias novas todos os dias. E eu faço sem preciso alguém obrigar-me, sem preciso alguém mandar-me escrever. Faço sozinho, porque gosto tanto. Que tipo de histórias é que eu gosto de escrever? Eu gosto... Vou falar sobre histórias para crianças aqui, ok? Eu gosto de escrever histórias que sejam... também, não é... vários géneros, mas sobretudo histórias que sejam ridículas. Que sejam um bocado absurdas, um bocado estranhas. Como, por exemplo, uma menina que prende o vento dentro do barracão, não é? É um bocado esquisito.
Depois podem ser mais assustadoras, ou mais engraçadas, ou mais bonitas, ou mais violentas. Mas eu gosto é desta coisa de histórias estranhas e personagens estranhas. Diz. O que eu gosto de ler? Eu acho que a resposta na verdade é a mesma, porque normalmente os escritores gostam de escrever o livro que gostariam de ler. Estão a perceber? Portanto, eu também gosto de ler histórias estranhas. As minhas histórias preferidas, aquelas que são assim um bocado estranhas. Não quer dizer que tenham muita fantasia, percebe? Às vezes são histórias até muito reais, muito normais, mas são estranhas. Não, eu também escrevo livros para adultos. Aliás, a maior parte do meu tempo eu escrevo livros que não são para crianças. Mas de vez em quando é que eu escrevo um livro para crianças. Claro que vocês conhecem-me é pelos livros para crianças. Ok, porque é que esse título? Porque eu quando escrevi essa história, a certa altura eu gostei desta ideia dela de estar sempre a dizer eu acho que posso ajudar, e depois quando cheguei ao fim eu achei que era o título perfeito, acho que posso ajudar, porque ela está sempre a dizer isto ao longo da história, não é? Sei que era assim, é quase como se fosse uma reza que ela faz na sua própria cabeça, que ela acredita sempre que pode ajudar, mas faz sempre a geneira, mas ela acha que sempre pode ajudar. É para quem não faz a geneira. Exato, diz. Há quanto tempo é escritor? Assim, mais a sério, é mais ou menos há 10 anos. Diz. Não, olha, vou-te dizer um segredo sobre essa menina. Quando eu escrevi o livro, se vocês repararem, o livro está escrito na voz dela, é ela que está a contar a história. E não há nenhum momento da história em que ela diga que é uma menina. E então, quando eu escrevi o livro, eu escrevi como se fosse um rapaz. Para mim, esta personagem era um rapaz. Não era nenhum rapaz que eu conhecesse, mas era um rapaz. E depois, a ilustradora, que é a minha amiga, a Mafalda Milhões, quando eu lhe dei o texto para ela fazer as ilustrações, os desenhos, ela achou que aquilo era uma rapariga. E então fez uma rapariga nos desenhos. E quando ela me mostrou os desenhos, eu disse, isto está mal. Isto não é uma rapariga, é um rapaz. E ela disse, mas não há nenhum sítio no texto onde esteja escrito que é um rapaz. Portanto, eu acho que é uma rapariga. Então nós ficámos assim um bocado numa discussão, não, é um rapaz, não, é uma rapariga, não, é um rapaz. E depois a Mafalda ganhou. E é uma rapariga agora. Aqui cada uma fazia aprender o sentido da rapaz, da rapariga, no caso do outro. Está bem? Mas... Não. Depois nós... Ou seja, quando ela mostrou a primeira ilustração, era uma rapariga. A primeira ilustração de todas era uma rapariga. E eu achei aquilo muito estranho, porque não era uma rapariga, era um rapaz. Porque o texto, em nenhum momento, por uma grande sorte, não há nenhuma frase em que ela de todo diz que é uma rapariga, mas não há nenhum momento em que ela diga, por exemplo, eu estava cansada. Não há nenhum momento em que o género da personagem apareça destacado. Então, ela achou que era uma rapariga e ficou uma rapariga. Não, e a verdade é que é interessante porque quer dizer que aquele livro, aquela personagem, na verdade, podia ser um rapaz ou uma rapariga. Estamos fatos. Ouviram? Beijinho, não é? Esta parte. Diz, claro. Sim. Desculpa, está um bocadinho barulho. Olha, foi a Mafalda Milhões, a ilustradora. Porque assim, vocês se calhar não conhecem a Mafalda Milhões. Ela também é escritora e é ilustradora. Mas a Mafalda, e ela tem uma livraria só de livros para crianças, muito bonita, em Óbidos. E a Mafalda é assim, uma das pessoas em Portugal que sabe mais sobre literatura para crianças e sabe mais sobre pedagogia. E ela sabe imenso sobre crianças. E ela tem estas ideias malucas, mas muito boas, muito interessantes. E foi ela que teve a ideia de fazer um caderno no fim, para colorido, não é? Sobretudo para que depois ela, quando fosse às escolas, ela também faz estes trabalhos nas escolas, estas conversas, ela pudesse fazer atividades com as crianças. Eu não faço essas atividades porque eu não percebo nada de ilustração, eu pinto muito a mal
Portanto, eu não percebo nada disso. Mas eu gosto imenso desta ideia de que o livro continua depois da última página, não é? Vocês se quiserem podem pegar na história e podem colorir com outras cores e na verdade é mais do que colorir, porque este caderno não tem o texto. Então vocês podem contar a história com outras palavras. Também é uma coisa que me entusiasma muito, perceber que com estas imagens podem contar muitas outras histórias diferentes, não é? E eu adorei essa ideia. A Mafalda tem ótimas ideias deste género. Diz. Sim? Se eu ajudei alguém com este título? Não sei. Até hoje nunca ninguém me disse, mas eu acho que... Não sei, não faço ideia. Espero que os meus livros ajudem as pessoas, não é? Nem que seja a passar o tempo. Não, desde pequenino não. Quando eu era pequenino não queria ser escritor. Quando eu era assim na vossa idade, ser escritor parecia-me uma grana seca. Estar o dia todo sentado numa secretária a escrever. Quando eu era criança eu queria ser, não sei, não me lembro bem, mas queria ser bombeiro ou astronauta, não é? É muito mais giro. É muito mais giro do que estar sentado numa secretária o dia todo. Hoje em dia eu não quero nada ser bombeiro, eu quero estar sossegado na minha secretária a escrever. Você já ganhou algum prémio? Eu ganhei este prémio com aquele livro que eu estava a falar, para Noite dos Animais Inventados, que é um prémio chama-se Prémio Brequim da Fonseca, da Fundação Gulbenkian. Depois ganhei um prémio com outro livro que eu escrevi para crianças, que é o Tubarão na Banheira. E agora recentemente, este ano, ainda não ganhei, mas disseram que um livro que eu escrevi para adultos, um romance que se chama Índice Médio de Felicidade, vai receber um prémio da União Europeia de Literatura. Vai receber agora, daqui a um mês, vai receber esse prémio. Portanto, são 3 prémios. Quando te dizer que eu já escrevi, eu já me perco um bocado nas contas, mas eu acho que já escrevi 8 livros para crianças, 8 ou 9 livros para crianças e 4 para adultos. É difícil escrever livros? Às vezes é difícil, outras vezes é fácil, outras vezes é chato, outras vezes é muito divertido. É como todas as profissões, há dias que são bons e há dias que são maus. O que acontece é que, no geral, o balanço é bom. Ou seja, o que eu quero dizer é, mesmo os dias que são difíceis, eu gosto desses dias porque é um desafio, eu gosto de coisas difíceis, eu não gosto que seja tudo fácil, percebe? Mesmo os dias que são difíceis são bons. Se dá muito trabalho fazer, dá um bocado de trabalho. A verdade é que dá um bocado de trabalho. Isso. O que é preciso? Um papel e uma caneta. É só isso. É só isso. Não, e há outra coisa que é muito importante, que eu falei há bocado, que é a leitura. É preciso ler muito. Se vocês não lerem muito, vocês nunca vão conseguir escrever uma boa história. É mesmo assim. Ok. Boa pergunta. Normalmente, todos os escritores dizem que é mais difícil escrever para crianças do que para adultos. Mas no meu caso, sinceramente, para mim é muito mais fácil escrever para crianças do que para adultos. Quando eu escrevo para crianças, eu sinto que a minha cabeça entra logo sem dificuldade no universo das crianças. E nos livros para adultos eu tenho um bocadinho mais de dificuldade. Mas quando escrevo para crianças eu sinto que controlo perfeitamente o texto. O resultado final é exatamente aquilo que eu queria que ele fosse. Ou depois não ser o livro, as pessoas podem gostar ou não gostar do meu livro, mas eu consigo fazer exatamente aquilo que eu quero fazer num livro para criança. É um bocadinho difícil de explicar, mas é mais ou menos isso.
depende, porque também há livros muito grandes e há livros mais pequenos, não é? Mas eu já demorei 2 horas a escrever um livro e já demorei 2 anos a escrever um livro. Por isso depende muito se o livro é maior ou mais pequeno, se o livro é mais difícil, os temas são mais difíceis, depende se é preciso ir estudar alguma coisa ou não, percebes? Depende muito dos livros. Diz. Assustadoras. Se eu escrevi livros assustadores, eu escrevi um livro. Eu gostava que fosse um livro assustador. É um livro que se chama A Mala Assombrada. E A Mala Assombrada, eu posso-vos contar assim mais ou menos o início da história. É a história de 2 irmãos. O irmão mais velho e o irmão mais novo. O irmão mais velho. O irmão mais velho tem 9 anos e tem medo de tudo. O irmão mais novo tem 5 anos e não tem medo de nada. Okay? E a história começa quando o irmão mais velho, que está farto desta situação, encontra uma mala na rua e leva a mala para casa. E a mala está fechada. E ele diz ao irmão mais novo que há um fantasma dentro daquela mala. Ele inventa um fantasma. É uma mentira, mas é para tentar assustar o irmão mais novo. E a verdade é que o irmão mais novo não tem mesmo medo de nada. E diz que quer abrir a mala para ver o fantasma. Como se ver um fantasma fosse uma coisa normal, não é? E o irmão mais velho explica que ele não pode abrir a mala porque um fantasma à solta na casa devia ser muito perigoso. E além disso eles não têm a chave para abrir a mala. E então o irmão mais novo, nesse caso, não quer saber da mala e deixa assim a mala lá num canto do corredor em casa. E uns dias mais tarde, o irmão mais velho chega à casa e encontra a mala aberta. E quando pergunta ao irmão mais novo o que é que aconteceu, ele diz que conseguiu abrir a mala com um lápis muito afiado. E que quando abriu a mala, o fantasma saiu lá de dentro e fugiu e foi meter-se no quarto do irmão mais velho. E então o irmão mais velho, que tem medo de tudo, incluindo fantasmas, começa a ter medo do fantasma que ele próprio inventou. Okay? É uma história sobre imaginação e sobre medo, mas é sobretudo uma história sobre medo. Sobre o que é ter medo, não é? E de onde é que vem o medo? E eu acho que o medo vem muito da nossa imaginação. Mas eu também gostava que fosse uma história que metesse medo. Eu não sei se mete muito medo depois do resto da história, mas eu gostava que metesse medo. Na verdade, para ser sincero, eu adorava que vocês lessem aquela história e logo à noite tivessem pesadelos. Queria dizer que eu tinha feito um bom trabalho, não é? Tinha conseguido meter medo com a minha história. Diz. Eu não tenho medo de nada. Não tens medo de nada? Nem Olha, eu... Não. Só mais um bocadinho. Quando eu à noite... Eu não tenho medo de fantasmas porque eu não acredito em fantasmas, mas tenho medo do escuro. Sabem porque é que eu tenho medo do escuro? Tenho medo de bater com a cabeça. Porque mesmo que existam fantasmas, o fantasma não magoa, mas a parede magoa. Mais perguntas? Pergunta aqui. Olha, levanta-se. Há mais alguma pergunta? Ali, diz. Porquê é que os meus livros são tão giros? Porque eu achei que valia a pena fazer livros giros. Eu achei que era mais interessante fazer livros giros do que livros que não fossem giros. Não é? Não, mas ainda bem que achas, claro, ainda bem que achas que os meus livros são giros. Porque eu esforço-me imenso para fazer livros que sejam interessantes e que sejam giros também e engraçados. Eu gosto imenso de rir, sabes? Por isso, portanto, os meus livros tenham um humor também. Mais perguntas? Diz.
livros para rir. Olha, eu acho que o Tubarão na Banheira, de que eu falei há bocado. Eu já tenho. Tens o Tubarão na Banheira. Eu quero que eu conte um bocadinho da história do Tubarão. Tenho pena que não temos aqui esses livros hoje, eu não mostrava. Mas o Tubarão na Banheira é a história de um rapaz. E este rapaz é um daqueles. Sabem? Estão a ver aquelas pessoas que têm a mania que são espertas? Tu tens a mania que é esperto? Eu também tenho a mania que sou esperto, de vez em quando. Este rapaz é um desses. É uma dessas pessoas que tem a mania que é esperto. E então a história começa quando o avô deste rapaz se senta em cima dos seus óculos, dos seus próprios óculos, e com o peso do rabo parte os óculos. E ele sabe que tem outros óculos, algures na casa, mas como não tem óculos, não consegue ver nada para procurar os óculos. E então ele pede ajuda ao neto. E eles procuram os óculos, não chegam a encontrar os óculos, mas por outro lado encontram um aquário vazio, assim pequenino, e o rapaz, obviamente, quer pôr água dentro do aquário e pôr um peixinho lá dentro a nadar. Então ele e o avô vão à praia pescar um peixe, e eles pescam um peixe assim pequenino, e o rapaz decide chamar a este peixe Osvaldo. E ele olha para o Osvaldo dentro do aquário, e ele acha que o Osvaldo está triste. Está triste porque se sente sozinho e precisa de um amigo. E eu não sei como é que se vê que um peixe está triste, mas este rapaz tem a mania que é esperto. Não é? E então, ele e o avô regressam à praia no dia a seguir para pescar um amigo para o Osvaldo. Pescam um tubarão. Um tubarão grande. Não é? E o avô, que está sem óculos, não é? Olha para o tubarão e não percebe que é um tubarão. E só acha que é um peixe demasiado grande para levar para casa. Mas o menino, o rapaz, que tem mesmo a mania que é esperto, diz: não, este é só um peixe um bocadinho grande. É um bocadinho maior do que o Osvaldo, mas podemos levá-lo para casa. E eu acho que ele vai ser um ótimo amigo para o Osvaldo. E então, eles chamam um táxi. O rapaz enche o porta-bagagens do táxi com água do mar, põe o tubarão lá dentro, leva o tubarão para casa e enfia o tubarão assim à força dentro do aquário. Ele fica assim todo apertado, com o Osvaldo lá dentro também. E só porque ele tem mesmo a mania que é esperto. Então só nesta altura é que ele acha que o tubarão se calhar não cabe bem dentro do aquário e o único sítio em casa onde cabe o tubarão é dentro da banheira. Mas mesmo assim, mesmo com o tubarão dentro da banheira, ele continua a achar que o tubarão e o Osvaldo vão ser bons amigos. E depois, isto é só para aí metade da história, depois a história continua. Não vou contar o final da história. É muito mais de lerem o livro. E é pronto, e como estás a perceber, esta história é mesmo para fazer rir. Tem mais algumas perguntas? Não? Ora bem, jovens, olhem, vocês parece que não, mas portaram-se muito bem. Estivemos aqui quase 50 minutos. Ora, chegar. Foi bom, vocês apreciaram, gostaram, aprenderam alguma coisa? Sim! Aprenderam o quê? Isto agora é que é importante, o que é que aprenderam? Olha, uma das coisas que nós temos de ouvir quando os escritores nos falam é, por exemplo, uma pergunta aqui: o que é preciso para fazer um livro? E a resposta é bem clara, não é? Um papel e uma caneta, mas é preciso o quê? Ler muito. Ora bem, este é o convite que nós vos fazemos. É um convite para a leitura neste primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Isto é uma biblioteca, não é? Um local ideal para vocês também poderem vir e requisitar os livros. Ou na Feira do Livro que fazemos sempre todos os anos. Vocês já cá vieram quando ainda estavam no pré-escolar. Para poderem ter este e outros livros dos autores e sobretudo agora também da história que ouviram do tubarão na banheira. Vão ver? Pronto, sim senhora.
Outra questão é vocês no final, estamos à vontade, podem também pedir, se não conseguem dinheiro, mas nós depois podemos também fazer aqui isso, podemos ficar aqui também com o vosso apontamento e se houver necessidade, claro, o autor assina, não é? Faz o autógrafo. Eu posso, deixa-me só dizer isto. Vocês, quem quiser comprar hoje o livro, tiver o dinheiro, comprar o livro, eu posso fazer já um autógrafo. Mas se vocês não tiverem o dinheiro, vocês tragam nos próximos dias e eu arranjo maneira de assinar o livro para vocês. Este ou também pode ser o Tubarão na Banheira ou a Mala Assombrada, que eu falei. Ok. E depois nós falamos. Depois eu falo contigo. Digam aos vossos professores qual é o livro que querem. Olha, vamos terminar, então como é que nós vamos terminar? Com um agradecimento ao nosso escritor e dizer que foi muito bom ou foi excepcional? Uma salva de palmas também, né? Pedro,